Olá, queridas mães, queridos pais, bem-vindos a mais uma aula de hoje é sobre leitura infantil. A leitura infantil é uma das formas das crianças terem acesso a histórias. A arte de contar histórias é uma arte muito antiga, que remete a muitos séculos atrás. Inicialmente as crianças tinham acesso a histórias de uma forma oral. Não existia aquela figura do contador de histórias, contava as histórias à comunidade, não havia uma distinção de histórias para crianças e histórias para adultos. O contador de histórias contava as histórias que ele achava na altura que teriam maior interesse para a comunidade, que poderiam transmitir uma lição que lhes fosse útil naquele momento. Tanto que o contador de histórias costumava depois adaptar a história, não é? Consoante a comunidade que estava perante ele, consoante as necessidades da época. E normalmente estes contadores de histórias eram as pessoas mais antigas da comunidade, não é? Os anciãos, que tinham maior sabedoria e tentavam ajudar a comunidade através das histórias que eles contavam, para que depois quem estivesse a ouvir fosse fazendo as suas interpretações. Então, daí haverem estes hábitos que aconteceu na comunidade e daí esta informação de que nas histórias é dito algo importante, daí esta informação estar no nosso ADN e do modo inconsciente nós temos tendência para prestar atenção às histórias. Também temos que nos recordar, não é, nos tempos mais remotos, no tempo das guerras, ver aquela figura do mensageiro, não é? Que andava de um locais para os outros, que viajava de um locais para os outros e que transmitia informações importantes às comunidades. Então as comunidades sabiam que aquela figura ia dizer o que estava a acontecer no outro local, quem é que estava a intervir. Então nós temos tendência para prestar atenção às histórias quando percebemos, ok, que vão-nos contar algo que tem estes ingredientes sobre alguém, que está a fazer algo num determinado sítio. Até que costuma-se dizer aquela frase, é quem, onde e quando. Não é? Quando percebemos que há aqui estes três aspectos numa narrativa, nós temos tendência para prestar atenção às histórias. E as crianças também têm esta tendência inata de prestar atenção às histórias. Eu, por exemplo, vou partilhar convosco aqui uma história que ouvi há pouquinho tempo, que é de uma menina que é filha de um cliente meu, e ela gosta até muito de ouvir histórias, ela tem os meus livrinhos todos, gosta muito de ouvir histórias, mas por exemplo na escola ele partilhou comigo que ela está um bocadinho desatenta nas aulas, e realmente é assim, se os professores e educadores usarem este recurso, tentarem incorporar a matéria numa história, acaba por se tornar mais fácil as crianças prestarem atenção. Prestarem atenção e depois memorizarem a matéria, os dados que estão a ser passados, porque já foram feitos estudos nesse sentido. Por exemplo, houve um estudo que foi feito em que havia dois grupos, e então estavam a ser transmitidos, eram dados científicos. Num dos grupos esses dados foram incorporados numa história, no outro grupo não foram. E o grupo que realmente conseguiu memorizar melhor o que tinha sido transmitido foi o grupo que teve acesso a estes dados através que estavam incorporados numa história. Então é sempre uma boa prática tentarmos transmitir algo importante através de uma história, porque é uma forma eficaz, uma forma mais eficaz de a mensagem chegar lá. Então tu que és mãe ou pai, podes usar este recurso. Quando queres realmente ensinar algo importante, tenta criar uma narrativa a partir daí, e que pode ser uma forma mais fácil da tua criança, das tuas crianças aprenderem aquilo que lhes queres ensinar. E então, quero partilhar aqui contigo também alguns dados vantajosos sobre a leitura. E então, o primeiro dado é que quando os bebés começam a ouvir histórias, ainda quando são pequeninos, quando estão no primeiro ano, isso é bastante benéfico para eles. Porquê? Porque eles vão começar a ouvir mais palavras, e já foi provado que o número de palavras que um bebé ouve durante o primeiro ano de vida vai depois influenciar o vocabulário que ele vai criar até aos 10 anos de vida.
Ou seja, se ele for ouvindo histórias, as histórias mais curtas, obviamente, quando ele é pequenino, isso vai contribuir para que ele realmente desenvolva um maior vocabulário. Depois, se as crianças, não é, começarem a ouvir histórias quando são pequeninas, por exemplo, à noite, e depois posteriormente começarem a ler as histórias, isso vai fazer com que elas comecem a ter uma rotina noturna mais tranquila, que depois as vai ajudar a dormir melhor. E aqui temos que usar livros que não as estimulem muito, não tenham histórias que as estimulem muito a esta hora do dia, e também não devemos incentivá-las a ler os livros em dispositivos móveis, devemos incentivá-las antes a lerem-nos em formato físico, em formato de papel. Depois, quando elas começam realmente a escrever, elas depois começam também a conseguir relacionar a comunicação oral, não é, com a comunicação escrita. Então, a leitura também depois permite elas fazerem esta relação entre os dois tipos de comunicação. A leitura também permite dar asas à imaginação, não é? Permite também elas começarem a explorar a sua imaginação através das palavras que estão no papel e através das imagens que estão também no papel. Em termos de competências sociais, a leitura permite que as crianças tenham contacto com muitas situações e com muitas personagens. Ao terem contacto com muitas situações que no seu dia a dia não teriam hipótese de ter contacto com tantas situações, isso vai permitir que elas consigam ampliar o seu conhecimento sobre a realidade, sobre aquilo que pode acontecer. E depois, ao terem contacto com diferentes personagens diferentes delas, isso vai-lhes permitir elas conseguirem perceber como é que é estar no papel de outra pessoa, como é que é sentir aquilo que outra pessoa sente. Elas vão ter, através dos livros, acesso a este tipo de informações, e isso vai ajudá-las a desenvolverem empatia, que é realmente conseguirem se colocar no lugar dos outros. Então também é uma forma de elas desenvolverem as suas competências sociais. E depois também permite algo muito importante, que é contribuir para a criação de crenças. Como é que isto acontece? Através do livro, não é? Uma crença tem acesso a uma ideia. Podemos imaginar que que a ideia, por exemplo, é um pé de uma mesa. A criança depois pode decidir experimentar essa ideia, ok? Depois, por exemplo, se ela lê outro livro com uma ideia semelhante, ok, experimenta novamente a ideia, que vai apoiar, não é, a ideia anterior. E à medida que ela vai experimentando, ela começa a ter muitos pés de uma mesa, e então isso vai permitir que depois então, se possa colocar um tampo da mesa, e esse tampo fica bastante sólido. Quando se forma o tampo da mesa, digamos que se formou uma crença. E eu vou aqui partilhar convosco aqui um exemplo, que é um exemplo que vem no livro, um livro que se chama Psicanálise dos Contos de Fadas. E este livro tem muitos exemplos, é escrito por um psicólogo, e ele partilha connosco muitos exemplos de como os livros realmente conseguem potenciar crenças favoráveis ou desfavoráveis, né? Existem os dois tipos de crenças. Então, por exemplo, conta-nos a história de uma menina, uma paciente, que foi ao consultório dele quando era adulta, e partilhou com ele a história de um livro, que era o livro que se chamava A Pequena Máquina que Podia. E esse livro transmitia a mensagem que se uma criança pensar que pode fazer qualquer coisa, se pensar de um modo determinado, consegue fazer qualquer coisa, que irá conseguir. Então o menino ouviu a história da pequena máquina que podia, e então decidiu no dia a seguir foi para a escola e decidiu colocar a ideia em prática. Ela tinha que construir uma casa colando diferentes folhas de papel, e ela começou a repetir para ela mesma o refrão da história: eu penso que posso, eu penso que posso, eu penso que posso, e começou a construir a tal casinha de folhas de papel. E então, através deste exemplo, nós podemos ver realmente que
uma criança, ao ter acesso a uma ideia ao ter acesso a uma ideia através de um livro, através de uma história, facilmente o comportamento dela será imitar aquilo que ela viu no livro. E vou partilhar convosco também outro exemplo que a mamãe partilhou comigo há uns tempos atrás, que leu às suas filhas um livro que falava sobre crenças potenciadoras e crenças limitantes. E leu o livro numa noite. Depois, no dia a seguir, a filha dela, de 7 aninhos, chegou-se ao pé dela e disse: olha mãe, eu percebi que a minha crença limitante era não querer deixar as rodas de apoio da bicicleta. E quero abandonar esta crença limitante e quero realmente acreditar que posso abandonar as rodas de apoio da bicicleta, quero acreditar nesta crença potenciadora. E isso aconteceu no dia a seguir, após a mãe ter realmente lido a história, e estes são dois exemplos que realmente demonstram-te que realmente os livros têm esta capacidade de transmitir ideias, e depois as crianças, se identificarem com a história, vão querer imitar e depois realmente vão experimentar. E se as coisas começarem a ocorrer conforme não é, foi descrito na história, isso vai contribuir para que elas comecem a criar crenças. E então, através deste programa, tens tido acesso a vários exercícios, não é, que servem para reforçar aquilo que é dito ao longo das histórias, mas através destes exemplos que partilhei contigo, tu podes ver, não é, que por vezes um simples livro, mesmo sem exercícios, tem esta capacidade de realmente levar as crianças a experimentarem aquilo que foi contado na história, e isso irá contribuir para elas começarem a criar crenças. E então devemos escolher então livros, não é, que as levem a desenvolver uma comunicação melhor com elas mesmas e com os outros, que levem a acreditar no seu poder pessoal, que levem a desenvolver a sua autoestima, que levem a acreditar no amor, não é? Livros que tenham por trás este tipo de mensagem. E era o que eu tinha hoje para partilhar contigo. Se tiveres alguma questão, basta me enviares um e-mail. Muitos beijinhos e até uma próxima aula.